Êxodo capítulo 25, versículo 2. Diga aos filhos de Israel que apartem para mim uma oferenda. Tomareis a oferenda de todo aquele que tenha posto isso em meu coração. Esta é a oferenda que recebi deles: ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura e escarlate, linho fino, branco e de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles tingidas de vermelho escuro e madeira de acácia. Azeite para a iluminação, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, pedras de belilo e pedras preciosas para o éfode, e para o peitoral. Que façam um santuário para mim, para que eu more entre eles, e tudo o que eu te mostrar, de acordo com o projeto do tabernáculo e de todo o seu mobiliário, assim fareis. Aqui o Eterno passa a dar instruções do mobiliário do templo. Farás uma arca de madeira de acácia e será 2 côvados e meio o seu comprimento, 1 côvado e meio a sua largura e 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro, por fora e por dentro a cobrirás. E lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás sobre os cantos dela, 2 argolas um lado dela, 2 argolas em outro lado. E farás também varas de madeira de acácia e cobrirás com ouro puro. Introduzirás as varas pelas argolas aos lados da arca, para mover com elas a arca. As varas permanecerão nas argolas e não se tirarão delas. E porás na arca o testemunho que dei a ti. Então a primeira coisa que a arca revela é a natureza humana, né? A arca ela era feita de acácia, uma madeira muito complicada, muito dura de se mexer, muito trabalhosa, mas era coberta de ouro, né? Que é o quê? A glória do Messias sobre nós. Porque nós mesmos somos difíceis, somos duros, mas o que nos dá sustentação é a glória do Messias, né? É o ouro que nos cobre. É esse ouro que nos transforma, né? Continuando, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro e de ouro puro, e será de 2 côvados e meio o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. Farás também 2 querubim de ouro, e de ambos os lados do propiciatório farás de obra de fundição. Farás um querubim de um lado do propiciatório e outro querubim do outro lado. Sobre os 2 farás 2 querubins. E terão os querubins estendidas as suas asas para cima, cobrindo com suas asas o propiciatório. E suas vestes, uma defronte à outra, estarão as faces dos querubins dirigidas ao propiciatório. O propiciatório porás sobre a arca para cima, e porás na arca um testemunho que eu te darei. E me encontrarei contigo ali, e de cima do propiciatório, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo tudo o que ordenei a ti para os filhos de Israel. Farás ainda uma mesa de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. Depois cobrirás de ouro puro, e farás para ela uma moldura de ouro ao seu redor. Também farás para ela ao redor um relevo de altura de 1 palmo, e farás uma moldura de ouro ao redor do relevo. E farás para ela 4 argolas de ouro, e colocarás 4 argolas na parte superior e nos seus cantos, que correspondem aos seus 4 pés. Junto ao relevo estarão argolas, onde se introduzirão as varas para transportar a mesa. As varas farás de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, e com elas transportarão a mesa. Também farás pratos, recolhedores, vasilhas, e as tigelas de libação com que se oferecerão as libações. De ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da presença, diante de mim de contínuo.
Farás também um candelabro de ouro puro, e a sua obra de fundição farás o candelabro. Sua base, seus braços, suas copas, seus capitéis, seus lírios serão de uma só peça. E dos seus lados sairão 6 braços, 3 braços de um lado do candelabro e 3 braços do outro. Um dos seus braços terá 3 copas, com seus capitéis e os seus lírios, e o outro braço terá também 3 copas, com seus capitéis e os seus lírios. Assim serão 6 braços que saem do candelabro. E no candelabro haverá também 4 copas, com os seus capitéis e os seus lírios. Debaixo de 2 dos seus braços terá um capitel, o capitel debaixo de seus outros 2 braços, e outro capitel debaixo dos seus outros 2 braços. Assim serão 6 braços que saem do candelabro. Os capitéis e seus braços serão uma só peça com ele, e será todo fundido uma só peça de ouro. E depois farás as suas 7 lâmpadas, e acenderás suas lâmpadas de modo que iluminem adiante. Também os seus epivatadores e os seus recipientes serão de ouro puro. Candelabro junto com todos os seus utensílios, farás um talento de ouro puro. Observa-os e faça-os conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Quero endossar esse texto com Isaías. Isaías capítulo 11. Isso. Deixa ela aberta e vai para Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1. Texto bem interessante. Brotará um renovo do tronco de Jessé, e um rebento de sua raiz dará fruto. Interessante que essa palavra renovo é a mesma palavra para Netzer, Nazareno. Sobre ele repousará e morará o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E ele resplandecerá no temor do Senhor. Não julgará segundo o que veja aos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Com justiça julgarás os pobres, e repreenderá com equidade os necessitados da terra. Ferirá a terra com a sua boca, e matará os ímpios com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade e a firmeza do seu quadril. Veja que os 7 Espíritos de Deus estão diretamente associados com a menorá, né? Os braços da menorá. Até a forma como Isaías fala, ele fala da haste central, o Espírito do Senhor, e vai citando mais 6 qualidades do Espírito de Deus. Apocalipse, capítulo 1, vou ler bem rápido, diz o seguinte: 7. Eis que ele vem em nuvens, todo olho verá até os que o transpassaram. Então todas as nações da terra se lamentarão por ele. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Tav, Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e coparticipante convosco na aflição e na perseverança de Jesus Cristo, Yeshua, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e escutei de trás de mim uma potente voz, como de trombeta, que dizia:
Escreve num livro que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em seguida me virei para conhecer a voz de quem estava falando comigo, e quando me virei, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros se encontrava um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma veste sacerdotal que lhe chegava até os pés, e com um cinto de ouro cingido próximo do seu peito. Sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram reluzentes ao bronze fino que refinou numa fornalha. Sua voz era como o som de muitas águas. E tinha em sua destra 7 estrelas, e de sua boca saíra uma aguda espada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol resplandecendo em sua força. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto. Então ele pôs a sua destra sobre mim e disse-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive estive morto, mas eis que estou vivo para sempre e sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do Sheol. Portanto, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as que haverão de acontecer depois dessas. A respeito do mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós vemos que o candelabro ele aponta diretamente para a igreja. O símbolo da igreja não é a pomba, não é o fogo, não é uma árvore. O símbolo da igreja é o candelabro, é a menorá. Prosseguindo, capítulo 26, versículo 1. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, entrelaçado, de tecido tingido de azul, de púrpura e de escarlate. Porás para ele querubim, obra de exímio artesão. Cada cortina será de comprimento de 28 côvados, e a largura de 4 côvados de cada cortina. Todas as cortinas terão uma mesma medida. As 5 cortinas serão ligadas uma à outra, e também as outras cortinas serão ligadas uma à outra. Confeccionarás também laçadas de tecido tingido de azul, sobre a orla de uma cortina na extremidade para a qual se unem. E do mesmo modo as farás na orla de outra cortina, na extremidade pela qual se une. 50 laçadas fará na orla de uma cortina, e 50 laçadas fará na orla da outra cortina, na extremidade do enlace, e as laçadas ficarão equiparadas umas com as outras. Também fará 50 colchetes de ouro, para que as una as cortinas uma com a outra, para que o tabernáculo forme um só conjunto. Além disso, também farás cortinas de pelo de cabra, para a cobertura do tabernáculo, de 11 cortinas as farás. E cada cortina terá um comprimento de 30 côvados, e uma largura de 4 côvados para cada cortina. As 11 cortinas terão uma mesma medida, e juntarás 5 cortinas em um conjunto, e as outras 6 cortinas em outro conjunto. Dobrarás a sexta cortina na parte frontal do tabernáculo. Farás 50 laçadas sobre a orla da cortina e na extremidade do enlace, e 50 laçadas na orla da segunda cortina, na extremidade, por onde se une. Também farás 50 colchetes de bronze, e inserirás colchetes nas laçadas. Deste modo, ajuntarás o tabernáculo para que forme um só conjunto. A parte que sobrar dessa cortina do tabernáculo, a metade da cortina que sobrar, colocará por trás do tabernáculo, e um côvado de um lado e um côvado de outro lado. Da parte que sobrar no comprimento das cortinas do tabernáculo, colocará sobre os lados do tabernáculo de um e de outro para cobri-lo. Também farás para o tabernáculo uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra para colocar em cima de peles de carneiros tingidas de vermelho escuro. Além disso,
Farás para o tabernáculo umas tábuas de madeira de acácia, verticalmente. Cada tábua terá o comprimento de 10 côvados e 1,5 côvado a largura da tábua. Cada tábua terá 2 encaixes, para travá-las entre si. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás também tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado sul. Farás 40 bases de prata para a parte inferior das 20 tábuas, 2 bases na parte inferior, de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases na parte inferior de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, com 40 bases de prata, 2 bases na parte interior e 2 bases na parte inferior da outra tábua. Também farás 6 tábuas para a parte posterior do tabernáculo, a ocidental, e farás outras 2 tábuas para os cantos do tabernáculo em suas extremidades posteriores, as quais estarão em o mesmo nível com a parte inferior. E unidas totalmente pela parte superior até a primeira argola, assim serão as 2 bases para os 2 cantos. E haverá 8 tábuas com suas 16 bases, 2 bases na parte inferior de uma tábua e 2 bases na parte inferior de outra tábua. Farás também barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas de outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas de outro lado, do lado posterior do tabernáculo ocidental. A barra do meio passará pelo meio das tábuas, de um extremo a outro, e as tábuas cobrirás de ouro, e farás de ouro as argolas, por onde passarão as barras, também cobrirás de ouro as barras. Então levantarás o tabernáculo corretamente, tal como eu te mostrei no monte. Confeccionarás também um véu de tecido tingido de azul, de púrpura, de escarlate e de linho fino entrelaçado. Bordarão para ele querubins, obra de exímio artesão. Depois o colocarás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Também os seus colchetes serão de ouro e estarão sobre as 4 bases de prata. Na parte inferior das tábuas colocarás o véu, e introduzirás ali por trás do véu a arca do testemunho. Depois estenderá o véu entre o lugar santo e o santo dos santos. Depois colocarás a propiciação sobre a arca do testemunho no santo dos santos. E porás a mesa fora do véu, e o candelabro diante da mesa, ao lado sul do tabernáculo. E a mesa porás sobre o lado norte. Também confeccionarás uma cortina para a entrada do tabernáculo, uma cortina de tecido tingido de azul, púrpura e escarlate, de linho fino entrelaçado e obra de tecelão. Farás também 5 colunas de madeira, de acácia, e para a cortina, e cobrirás de ouro, e os seus capitéis serão também de ouro. Depois farás 5 bases de bronze para as suas colunas. 27 primeiro. Também farás um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura, ou seja, o altar será quadrado, e 3 côvados a sua altura. Farás para ele chifres sobre os 4 cantos. Os chifres serão da mesma peça com ele, e cobrirás de bronze. Farás também caldeirões metálicos para o seu serviço ritual, junto com as caldeiras, os seus grandes caldeirões com as assadas, as suas forcas e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. Também farás uma grade de bronze como uma forma de rede, e sobre a grade farás 4 argolas de bronze sobre as 4 extremidades, e o colocarás por baixo das bordas inferiores do altar, de modo que a grade chegue até o meio do altar. Farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as cobrirás de bronze, e introduzirás as varas nas argolas, e estarão com as varas de ambos os lados do altar, quando for transportado. Oco de 2 tábuas o farás, tal como te mostrei no monte, assim o farão.
Também farás no átrio para o tabernáculo, no lado sul, haverá cortinas de linho fino entrelaçado para o átrio, de 100 côvados o comprimento por um lado. Haverá 20 colunas com as suas 20 bases de bronze, e os capitéis das colunas e os seus revestimentos serão de prata. De mesmo modo, haverá cortinas de 100 côvados e de comprimento no lado norte, e com as suas 20 colunas e as suas 20 bases de bronze. Os capitéis das colunas e os seus revestimentos serão de prata. Pela largura do átrio do lado ocidental, haverá cortinas de 50 côvados, com as suas 10 colunas e as suas 10 bases. A largura do átrio, ao lado do oriente, será de 50 côvados. Para um lado do acesso, as colunas serão de 15 côvados, com suas 3 colunas e as suas 3 bases. Para o outro lado haverá colunas de 15 côvados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. A porta do átrio terá uma cortina de 20 côvados, de tecido tingido de azul e púrpura, escarlate e de linho fino entrelaçado, obra de tecelão, com as suas 4 colunas e as suas 4 bases. Todas as colunas ao redor do átrio serão revestidas de prata, e os seus cochetes serão de prata. Abra em 1 Reis, capítulo 5. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'ha'ero lanu natah betorreno. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e a vida eterna plantaste entre nós. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém. Bendito sejas tu, Senhor, que nos deste a Torá. Amém. 1 Reis 5. Versículo 16. Aliás, versículo 15, né? Além disso, Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 pedreiros na zona montanhosa, sem contar os 3.300 oficiais que Salomão designara para a obra, os quais estavam a encargo da gente que realizava a obra. Então o rei ordenou que extraíssem pedras grandes, pedras valiosas, para fazer o acabamento da casa, com pedras lavradas. E os construtores de Salomão e os construtores de Hirão e os pedreiros lavraram e prepararam as pedras, a madeira para a construção da casa. Aconteceu que no ano 480 do êxodo dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Iar, que é o 2º mês, ele começou a construção da casa do Eterno. E a casa que construiu Salomão para o Eterno era de um comprimento de 60 côvados, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico que está diante da entrada da casa era de comprimento de 20 côvados, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura junto à largura da casa. Fez também para a casa janelas amplas no interior, mas estreitas no exterior. Construiu câmaras ao redor contra a parede da casa, isto é, ao redor das paredes da casa para o templo e para o santuário, e fez quartos ao seu redor. A câmara inferior era de 5 côvados de largura, intermediária era 6 côvados de largura, e a terceira era 7 côvados de largura, porque fizera rebaixados na parede exterior da casa ao redor,
para firmar a parede com parede. Em sua construção, a casa foi edificada de pedras inteiras lavradas da pedreira, de maneira que não se ouvisse martelo, machado, nem nenhum instrumento de ferro enquanto construíam a casa. O acesso à câmara intermediária se achava ao lado sul da casa e subia a parte intermediária por uma escada, e da parte intermediária se subia a parte interior. Construiu, pois, a casa até terminá-la. Cobriu a casa com vigas de cedro. Depois, construiu câmaras de 5 côvados de altura em todas as laterais da casa, as quais se firmavam a casa com tábuas de cedro. Veio a palavra do Eterno a Salomão, dizendo: quando esta casa que estás construindo, se tu andares em meus estatutos e observares os meus decretos, praticareis todas as minhas ordenanças andando nelas, e eu te cumprirei na minha palavra, a qual disse o teu pai Davi, e morarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo Israel. Amém. Então, hoje eu quero fazer um breve comentário sobre uma pergunta que fizeram para mim, que eu achei bem pertinente com o tema da nossa leitura dessa semana. Perguntaram para mim o quê? Se haveria sacrifícios de animais nos tempos da era messiânica, se haveria sacrifício de animais no milênio. O Zohar diz o seguinte: santo abençoado seja ele, ordenou aos que são como ovelhas, ou seja, os que se comportam animais, que sacrifiquem animais em seu lugar para fazer expiação por eles. Mas os sacrifícios daqueles que são como os anjos são as suas boas ações. Ou seja, por que as pessoas levavam um sacrifício de animal? Porque elas agiam como animais. Que apontava o quê? O que o Messias fez por nós, madeiro. De acordo com a sistemática do Novo Testamento, Yeshua se ofereceu voluntariamente para morrer no lugar dos pecadores, cumprindo-se a profecia de Isaías sobre o servo sofredor, Isaías 52, 13 a 53, 12. Ou seja, a morte do Messias para a remissão dos pecados possui fundamento nas próprias Escrituras. Quero até ler um trecho muito interessante. Eis que o meu servo se conduzirá com sabedoria e será levantado, exaltado e muito engrandecido. Assim como se admirarão dele, assim sua aparência será danificada mais do que qualquer homem, e o seu aspecto mais do que o dos filhos dos homens. Este purificará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque verão o que nunca foi contado a eles, e entenderão o que nunca ouviram. Quem creu no nosso anúncio? A quem foi revelado o braço do Eterno? Cresceu perante ele como uma criança, uma raiz de terra seca. Como tinha uma boa aparência, nem esplendor, nós o olhamos. E não tinha bom aspecto, e nós o negamos. Desprezado e humilhado pelos homens, varão de dores e experimentado em sofrimentos, escondemos dele o nosso rosto e o desprezamos. Certamente ele levou nossas enfermidades, e ele suportou as nossas aflições. E nós considerávamos abatido, ferido por Deus e afligido. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. Foi humilhado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e por as suas chagas somos curados. Como ovelhas todos nós desgarramos, cada um foi para o seu próprio caminho, contudo, o Eterno fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele se ofereceu, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Ao cárcere e ao juízo foi levado,
E sua geração, quem a relatará? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pelos iníquos do meu povo foi oferecido. Se dispôs com o ímpio a sua sepultura, mas com o rico esteve em sua morte. Embora não cometeu iniquidade, nem houve engano em sua boca. Todavia, o Eterno quis humilhá-lo e submetê-lo ao sofrimento. E ele entregou a si mesmo, como oferenda pelo pecado, para ver descendência e longos dias. Também a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Devido à dor da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com entendimento livrará da culpa os justos, porquanto ele é o servo de muitos e levará os pecados deles. Por isso, eu porei na sua frente entre muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e com os iníquos foi contado. Ele levou os pecados de muitos e foi encontrado com os iníquos. As pessoas tentam perverter essa palavra e dizer que ela é sobre Israel. Mas Israel tem pecado. Uma das cidades que é mais aberta a pessoas de orientação homossexual é Tel Aviv. Nós não temos nada contra os homossexuais. Mas, se eles que se dizem cumpridores da lei, cumpridores da Torá, por que eles aceitam? Os muçulmanos não aceitam. No nosso meio, não, para lá. Além de constar diversas passagens do Novo Testamento, o sacrifício de Yeshua é detalhado no livro de Hebreus, que explica a morte sacrificial como um ato único e perfeito, referindo-se daí que não são mais necessários os sacrifícios de animais. Hebreus 10. Porque a lei, possuindo em si mesma a sombra dos bens vindouros, não é a própria essência das coisas. Por isso, embora eram oferecidos os mesmos sacrifícios ano após ano, jamais puderam aperfeiçoar aos que os ofereciam. Porque se houvessem aperfeiçoado, sem dúvida, haveriam desistido dos seus sacrifícios, porquanto já não acusaria mais a sua consciência, pelos pecados dos quais uma vez foram purificados. Antes, por meio dos sacrifícios, faziam memória dos seus pecados ano após ano, porque o sangue de touros e dos cabritos não pôde limpar os pecados. Por isso, ao entrar ele no mundo, disse: em sacrifícios e ofertas não te comprazes, mas me fizestes vestir com um corpo. Ofertas queimadas, completas pelos pecados, não pediste. Então eu disse: eis que eu venho para fazer a tua vontade, ó Eterno, porque no princípio dos livros está escrito a meu respeito. Acima diz: sacrifícios, ofertas e ofertas queimadas, das completas, pelos pecados não pediste, os quais eram oferecidos pela lei. Em seguida, ele diz: eis que eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Porque este meio anula o primeiro estabelecido para se pôr o segundo, e por esta vontade somos santificados mediante a oferta do corpo do Messias Yeshua, uma só vez. Porque todo sumo sacerdote estava constituído e servia culto após culto, dia após dia. Oferecia os mesmos sacrifícios que não podiam limpar os pecados. Mas este, tendo oferecido um só sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus para sempre. E espera desde então até que os seus adversários sejam postos por estrado debaixo dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados por ele. Além disso, também o Espírito Santo nos testemunha, porque diz: este é o pacto que lhes darei depois daqueles dias, declara o Eterno. Porei minha lei em suas mentes e as escreverei sobre os seus corações. E não lembrarei das suas iniquidades, nem os seus pecados. Assim, onde há perdão dos pecados, nem se requer oferta pelos pecados.
Porquanto temos, meu irmão, livre acesso ao santuário pelo sangue do Messias, por um caminho de vida que inaugurou para nós, mediante o véu, isto é, a sua carne. Porquanto temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos então com um coração genuíno e na confiança da fé, havendo sido aspergidos e purificados em nossos corações da má consciência, e lavado o nosso corpo com água pura, mantendo firmemente a confissão da nossa esperança sem fraquejar, porque Ele é fiel o que nos prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para estimular o amor e as boas obras, e não deixemos de congregar, como tem sido o costume de alguns, mas intercedamos uns pelos outros com maior razão, quando vemos que aquele dia se aproxima. Porque se alguém peca deliberadamente, depois de haver recebido o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício que se possa fazer pelos pecados. Antes, um terrível juízo está preparado, e o zelo de um fogo que consumirá os adversários. Porque se aquele que transgredia a lei de Moisés morria sem misericórdia, pela declaração de uma ou mais testemunhas, quanto maior castigo vós que credes receberás, se pisoteardes o Filho de Deus, ao considerar como um homem comum o sangue de seu pacto, pelo qual foi santificado, e afronte o Espírito da graça? Conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei retribuição. E outra vez, o Eterno julgará o seu povo, pois é uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, pois, dos dias passados, nos quais, havendo recebido o batismo, suportastes uma grande luta de sofrimentos, sede espetáculos, injúrias e angústias, tomando também parte com os que suportaram essas coisas. Também vos compadeceis dos presos e despojo de vossos bens suportastes com alegria, porque vós sabeis que tereis uma melhor e duradoura possessão no céu. Portanto, não percais a confiança que tendes, porque está preparada para ela uma grande recompensa. Porquanto vos é necessária perseverança, para que façais a vontade de Deus e recebeis a promessa. Então nós vemos claramente o quê? Que foi feito um sacrifício pelos nossos pecados e só. E o texto diz claramente que se esse sacrifício não foi capaz, não há outro. Só tem esse. Nós vemos muitos messiânicos que falam assim, o templo vai ser reconstruído, o Messias vai reconstruir o templo. Bom, há uma profecia que pode se encaixar e realmente ser o Messias, realmente ser Jesus Cristo, o construtor do templo. Mas é uma interpretação bem forçada de uma profecia de Zacarias. E se não for ele? É porque ele virá sobre as nuvens, e todo olho verá. Se não for ele, e houverem sacrifícios, há muitos messiânicos que falam, nós vamos sacrificar animais. E esse é o maior ultraje contra a graça do Eterno. Porque ele já se entregou, ele já se deu. E uma pessoa que tem consciência disso, uma pessoa que não crê, nós entendemos. Mas uma pessoa que tem consciência disso, e mesmo assim diz, eu vou sacrificar um animal. Ele está ultrajando. Ele está tirando o fundamento que foi posto. Paulo falou, eu coloquei um firme fundamento. O firme fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3. E quem constrói sobre ele, tome cuidado. E todas as obras serão provadas. E apenas o que é precioso continuará. E quantas pessoas se deixam levar pelo que leem na internet sem estudar direito, pelo que ouvem de outras pessoas e podem estar caindo num engano. Tem um relato interessante, que é o seguinte. Nossos rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos em que Shimon Hatzadik, Simão o Justo, serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Daquela época em diante, às vezes ficava branco, às vezes não. Ao longo dos 40 anos antes de o templo ser destruído, o tecido escarlate nunca mais ficou branco. Talmud Bavli, Yomá 39a, 39b.
Olha que interessante. O templo foi destruído em 70, da Era Comum. E 40 anos antes dele ser destruído, ou seja, a partir do ano 30, ele não mais, o tecido que era vermelho, não ficava branco. Por quê? Porque a partir daquele momento, em que o Mashiach já tinha levado os nossos pecados, animal já não valia. Então, se fosse haver uma restauração dos sacrifícios dos animais, quando o templo for reconstruído, o tecido teria que continuar ficando branco. Mas não. Às vezes ficava, às vezes não. Por quê? Porque já tinha sido feito o sacrifício. Nós sabemos que Yeshua, Jesus, ele não nasceu exatamente no ano 0. Por um erro de conta, é aproximadamente 6 ou 4 antes de Cristo. Né? Esse relato talmúdico se refere à atividade do Cohen Hagadol, sumo sacerdote, que sacrificava um cordeiro amarrando a um pedaço de tecido vermelho entre os seus chifres. Após o sacrifício, se o tecido ficasse branco, isso significaria que o Eterno tinha pendurado os pecados de Israel. E aí, eles se valiam do texto de Isaías 1,18, que diz: ainda que os vossos pecados sejam escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Afirma o Talmud que o tecido nunca mais ficou branco por volta de 40 anos antes da destruição do templo. Isso aqui eu já citei. Logo após a morte do Messias, o sacrifício de animais para expiação de pecados não era mais aceito pelo Eterno. Por quê? Porque agora somente a expiação por meio do sangue de Yeshua. Para consolidar o término do sistema sacrificial, o Eterno permitiu que os romanos destruíssem o templo no ano 70. E até hoje perdura. Ele está destruído até hoje. Não obstante, seguiu recentemente em Israel uma instituição religiosa denominada Instituto do Templo, que tem por objetivo reconstruir o terceiro templo e reativar toda a atividade de sacrifícios dos animais. Nós que cremos no Messias Yeshua, discordamos veementemente do sistema de sacrifícios, porque entendemos que o sacrifício de Yeshua foi perfeito e ocorreu justamente para eliminar a necessidade de sacrifícios adicionais. Então nós vemos o quê? Uma coisa muito interessante, que na era messiânica não haverá morte. E o cordeiro vai estar junto do leão. E a criança pequena vai pôr a mão no ninho de cobras e não será picada. Ou seja, os animais serão restaurados à paz completa, né? Como nós comentamos na semana passada, o Eterno quer fazer com que nós sejamos filhos maduros, Romanos 8, e possamos libertar a natureza da escravidão, redimir a natureza do pecado. E o que acontece? Acontece que, quando houver essa restauração na era messiânica, nós vamos ver o quê? Que os animais não serão mais carnívoros. Então, nós cremos também que possivelmente nós não seremos carnívoros. E se não haverá mortes, como haverão sacrifícios? E se haverão sacrifícios, como haverão sacrifícios sem que haja quem coma daqueles sacrifícios? Porque faz parte do sacrifício, aquela pessoa que leva o sacrifício, ela também come da carne. Então nós vemos o quê? Que essa ideia de que você vai oferecer animais é totalmente errado. E eu fiz um apanhado na Torá, daqueles momentos onde se fala assim, estatuto perpétuo, quando estavam relacionados aos sacrifícios, a todos os tipos de oferta. Nós encontramos Levíticos 12, do 12 ao 15, Levítico 23, do 8 ao 14, 23, do 5 ao 9, Números 18, do 8 ao 14. E, curiosamente, nenhum desses tipos de sacrifícios se referem a sacrifícios de animais. Todos eles têm a ver com sacrifícios de cereais ou com sacrifícios para expiação do pecado, que nós sabemos que já se encerrou. Não existe mais sacrifícios para expiação dos pecados, porque nós já fomos expiados. Então, por essa linha de raciocínio, nós sabemos o quê?
que com a vinda do Messias não haverá necessidade de sacrifício de animais. Yeshua já veio e o sistema sacrificial perdeu a sua aplicabilidade, né? Então, qualquer pessoa que se aparecer dizendo ser o Cristo, dizendo que vai reconstruir o templo, e que vai propor a volta dos sacrifícios, nós sabemos de onde ela parte. Nós sabemos que ideia ela segue. A ideia do anti-Mashiach. Porque o plano do anti-Mashiach não é fazer algo totalmente diferente, é fazer o igual que não serve a Deus. Uma pessoa, quando ela é iniciada, acho que é no voodoo, se eu não me engano, é uma linha de feitiçaria. Quando ela é iniciada, ela é colocada dentro de um caixão e eles sacrificam animais e aspergem o sangue sobre ela e citam o quê? Levítico. Por quê? Porque como eles não têm o Messias, eles não podem entender o que realmente serve, o que realmente aponta aquilo ali. E nós vemos Paulo falar isso claramente em 2 Coríntios 3, versículo 12. Assim, pois, temos tal esperança, nós nos conduzimos com maior confiança, não como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não fixassem a vista no fim daquilo que haveria de ser abolido. Suas mentes tornaram-se cegas, porque até o dia de hoje, durante a leitura do antigo pacto, permanece sobre eles o véu, e não lhes é revelado que, pelo Mashiach, é tirado. E até o dia de hoje, enquanto Moisés é lido, o véu segue posto sobre o coração deles. Mas, ao algum fazer conversão ao Eterno, o véu lhe será tirado, porque o próprio Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a libertação, de modo que todos nós confiadamente contemplamos a glória do Senhor, como um espelho, e somos transformados a essa mesma imagem de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Então, essas pessoas, elas ouvem, mas não traz mudança. E por que não traz mudança? Porque elas não têm o Cristo. E às vezes elas dizem que têm, mas elas se valem de um Cristo falso. Elas se valem de um falso Yeshua, elas se valem de um falso Jesus. Elas preferem se apegar à tradição, ao invés de se apegar à palavra. Nós temos essa palavra. Essa é a palavra. Existem livros aqui que não estão por motivos de perda, como exemplo de Macabeus, que não. Ele se perdeu, só tinha a versão em grego, então optaram por tirar ele, né? Primeiro e segundo Macabeus. E alguns outros livros, mas apenas com isso aqui, apenas com os 5 primeiros livros,